Na Previr FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Previr FM e vamos falar a respeito da PEC 6x1. Está movimentando o país todo já há alguns dias, vai ser colocada para votação brevemente no Congresso Nacional, e para falar mais a respeito desse assunto, nós convidamos o Dr. Fábio Angela e a doutora Ana Cá para falar a respeito desse assunto. Bom dia a vocês, satisfação em tê-los aqui. Bom dia, pessoal. É uma satisfação imensa estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, a advocacia, e fazer uma análise breve aí da PEC 6x1, que está fazendo um verdadeiro furor aí na sociedade. Verdade. Doutor Fábio, bom dia. Bom dia a todos. Novamente um prazer estar aqui na presença de vocês, que é muito gostoso o bate-papo, sempre. Bom, essa PEC está polemizando, né? Já conseguiu o número mínimo suficiente para levar para votação, para debate, para ser discutida em plenário da Câmara Federal, mas pegou muita gente de surpresa que é um projeto da deputada, fugiu agora o nome da deputada. Érica Hilton. Érica Hilton, verdade, da Érica Hilton, e que realmente mobilizou muita gente e inclusive deixou muito parlamentar em uma saia justa, né? Porque é um projeto de cunho popular, independente do partido, mobilizou todo o Brasil, né? Na realidade, surgiu de um movimento, né, chamado Vida Além do Trabalho, que foi, né, liderado por um vereador carioca, também do PSOL, que é o mesmo partido da Érica Hilton. Tá bom. E, na verdade, acho que é uma consequência do que é o direito do trabalho também fora do Brasil, né? Em países da Europa, existe já essa flexibilização da jornada, uma jornada de 4 dias, né, de trabalho para 3 de descanso, e isso está chegando no Brasil. De fato, tem prós, tem contras, né, se a gente analisar tanto do ponto de vista do empregado como do empregador, e isso ainda vai dar muito pano para manga, acho que é mais ou menos por aí. Doutor Fábio, e pode acontecer de ficar no meio termo, não o 6x1, nem o 5x2? Sim, o que vai acontecer daqui para frente é que esse vai ser levado à votação, né? Precisa depois ser encaminhado para a CCJ, na verdade vai para a CCJ, e o próximo passo desse projeto, dessa proposta de emenda à Constituição, é a discussão que aí envolve um monte de entidades de classe, a magistratura, o Ministério Público do Trabalho, os empresários, os trabalhadores serão ouvidos para entender qual é o caminho melhor a seguir a respeito dessa diminuição da carga horária de trabalho. Quais são os reflexos que isso teriam não só para a sociedade do trabalhador, mas também para a comunidade dos empresários. E nesse caminho aí é uma discussão política que envolve, olha, me inclui isso daqui, retire isso daqui dessa proposta, e essa emenda pode vir com um texto um pouquinho diferente do que está aí. A Constituição atual é de 1988, e para que seja inserida essa mudança tem que mudar a Constituição. É por isso que a coisa, eu acho que vai se arrastar por um bom tempo, né? Vai, porque a Constituição brasileira, para você fazer uma alteração, ela é um procedimento muito complexo. Depois de ter estabelecido qual é o texto, vai para uma votação nas 2 casas e é necessário os 3/5 dos votos, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Então é muito complexo por uma discussão política. E aí entra naquilo que você falou logo no início. Conseguiu alcançar votos de parlamentares que não se imaginava ter. É verdade. Por conta desse apelo social e uma classe que também não quer afastar o seu próprio voto. Então haverá uma discussão muito grande a respeito disso. E o texto talvez não venha do jeito que está. Com certeza não. Com certeza não aconteceria isso. Justamente sobre isso que eu ia perguntar. Então, essa parte da coleta de assinaturas para tramitar no Congresso foi só a primeira etapa, né? Isso pode vir a mudar depois, a forma que está esse texto, né? Com certeza. E até porque a primeira etapa, que é a mais difícil, já alcançou, que é fazer com que alcance o número de assinaturas para poder levar essa proposta da emenda à Constituição. Por conta desse apelo da população, da necessidade, realmente, depois eu acredito que
que nós vamos falar a respeito desse pró e contra dessa proposta, mas para levar isso à frente, para que os deputados possam avaliar, é necessário pelo menos esse início com essa quantidade de votos para saber a pertinência do assunto ou não. Isso envolve outras instituições, por exemplo, federações, entidades de classe e tudo. Vai estar todo mundo se movimentando em cima disso a partir de 2025. Então o ano começa com grandes perspectivas e de grandes embates na Câmara Federal. Com certeza, com certeza. A gente já viu, né, que tudo que tem um grande clamor social envolve principalmente, e do ponto de vista do trabalho, né, os sindicatos e as federações vão estar lá presentes, se mobilizando, e eu tenho certeza também que a OAB, né, no âmbito federal, falando do Conselho Federal, vai acompanhar de perto para que nenhuma aresta, né, passe ali despercebido e que não possa depois ser aparada. É uma mudança muito significativa e que vai trazer impactos em todas as esferas, né? Impactos econômicos, impactos sociais. Então, não dá para simplesmente deixar passar de qualquer jeito. As partes estarão muito bem representadas, eu tenho certeza disso. A gente percebe que o perfil do trabalhador brasileiro mudou, vem mudando nos últimos anos, com a pandemia, o home office e tudo mais, e muita gente continua ainda trabalhando dessa forma remota, e as MEIs, as PJs, enfim, tudo isso acontecendo. Então, o perfil hoje do trabalhador brasileiro, ele é uma interrogação, né? Ele migrou, a maioria, para MEI, e qual a garantia de todo esse povo que é uma MEI, que é uma PJ, dentro do trabalho, fazendo um comparativo com quem está dentro da CLT? Bom, se você me permite, é muito arriscado ainda você migrar um funcionário CLTista para um PJ. E isso, na verdade, a própria legislação não permite, e aí nossa profissão, a gente tem que acompanhar muito as decisões judiciais, nós chamamos de jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, há um tempo atrás, tinha permitido de uma maneira tranquila a pejotização. Só que eu tenho acompanhado, acho que a doutora Ana Carolina também, que o Supremo Tribunal Federal também já tem voltado atrás a respeito disso e evitando que a manutenção desses contratos através da pessoa jurídica. Porque realmente foi observado um impacto social e financeiro para o Estado. Porque na medida em que você migra esse funcionário CLTista para uma pessoa jurídica, a questão de imposto faz uma diferença total na receita do Estado. Então isso, o Supremo Tribunal Federal tem alterado o entendimento nesse sentido. A gente percebe que o número de desemprego diminuiu, né? Mas em comparação à migração para PJ, para MEI, subiu assustadoramente, né? Exatamente. E a gente não pode deixar, né, como o Dr. Fábio disse, de olhar para essa questão também estatal. Porque a redução dos impostos, ela impacta também na sociedade. E aí a gente está falando principalmente, né, quando você deixa de ser CLT e passa a ser pessoa jurídica, né, passa a ter um CNPJ, o recolhimento do INSS também fica menor. E aí a gente enfrenta essa, né, discussão que é recorrente acerca da aposentadoria, dos benefícios previdenciários. O impacto é muito grande do ponto de vista econômico e para todos os lados, para todos os envolvidos. Acreditam vocês que essa discussão da PEC 6x1 pode ser mais abrangente e chegar nesse ponto que a gente acabou de falar agora aqui? Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Talvez no momento em que as entidades de classe sejam convidadas a participar, essa discussão vai vir à tona. Porque a gente não pode deixar de mencionar que a Constituição Federal já permite a redução da jornada de trabalho. Tá. É uma permissão, desde que haja participação do sindicato do trabalhador e que não haja redução do salário. Então, é possível eu diminuir a carga horária de trabalho? O sindicato presente é uma proteção para o trabalhador? Sim. O que a proposta da emenda à Constituição pretende é uma imposição ao empresário para que haja essa redução de carga de trabalho sem que ele reduza o salário. E tudo que há imposição, há um conflito. Então, neste momento, a minha preocupação é o reflexo que isso vai dar numa eventual demissão de funcionários. Porque, eventualmente, um empresário que se coloca nessa situação, qual que é o primeiro entendimento dele? Eu vou reduzir isso,
dispenso esse funcionário, contrato um novo funcionário com um salário menor, com uma carga menor. Isso é um reflexo que a sociedade precisa já se atentar, porque isso é muito possível que vá acontecer. E a gente, de repente, fazer um comparativo com países da Europa é outra realidade, né? Tem muita gente fazendo esse comparativo, porque na Inglaterra, sim, na França, mas é outra realidade, a realidade brasileira, né? Então, vai dar muito pano para manga, tenho certeza disso. E aquela história, né? Existe o direito adquirido, ele vai ser mantido, de repente, o patrão, no caso do patrão, existe o direito adquirido para o patrão também? Olha, 6x1 você foi contratado, mas a legislação mudou, essa PEC foi aprovada e a Constituição permite que agora seja 5x2, 4x3, eu não sei qual vai ser a denominação. Mas não existe essa obrigatoriedade de se manter. A partir do momento que se muda a Constituição, tem que cumprir a Constituição, é isso, né? Na realidade, com uma alteração desse nível, né, os contratos de trabalho vão ter que ser revistos. Todos eles, né? Todos eles. Os contratos que estão vigentes, eles vão sofrer aditamentos para que ele esteja adequado à lei. E se não for feito isso, a gente estará à margem da lei. O que acontece? Esse impacto, né, da questão financeira, que o Dr. Fábio falou, por um lado, do desemprego, a gente tem, né, por um lado, a qualidade de vida do trabalhador, né, com essa redução de jornada. Mas, de outro, a gente corre o risco de fechar inúmeras empresas. O Brasil, ele não é um país só das grandes empresas. Pelo contrário, em sua imensa maioria, os empresários são pequenos, médios, e que, numa situação como essa, vão se ver aí a portas fechadas, praticamente. Por quê? Manter o mesmo salário com uma jornada reduzida, eles vão ter que contratar outras pessoas para tapar esse buraco, essa lacuna que vai ficar. E vai mudar a questão da produção, redução de qualidade, de repente, uma mecanização, trocar funcionário por automatização. Então, é muito mais abrangente do que simplesmente a gente falar de redução de jornada, de redução de carga horária, né, e manutenção de emprego. A gente tem que analisar todos esses vieses. Se de repente já aumentou o número de MEIs, de PJs no Brasil, com essa mudança na Constituição não pode bater o pico lá em cima, inclusive, aumentando o número de MEIs. Olha, então eu vou te demitir, você abre uma MEI, uma PJ e eu te contrato novamente. A gente faz um contrato aqui. Não pode acontecer isso, desse aumento? Com certeza. Isso já é uma situação que a gente vem vivenciando. Isso é uma mudança que, como eu disse, o Supremo Tribunal Federal voltou um pouco atrás a respeito das decisões nesse sentido. E eu acredito que a partir de agora vai haver novamente uma migração para a CLT. Mas a partir desse momento, aí não estou aqui para defender nenhum lado da proposta e nem o outro, estou tentando fazer uma análise técnica. A consequência de um aumento no custo para o empresário, infelizmente, vai acarretar em dispensa. Isso eu acredito que será inevitável. No caso de outros países que reduziram a jornada, vocês acreditam quais foram as ações que foram tomadas para não acontecer esse tipo de coisa, né? Como demissões em massa, impactos econômicos, e como isso poderia ser feito aqui no Brasil? Se a doutora me permitir, eu creio que primeira questão é cultural. Existe uma cultura totalmente diferente do brasileiro. Lá eu acredito que o trabalhador compreende que o fato dele ter menos tempo de trabalho, ele deve produzir mais. E eu não vejo se isso ainda já foi atingido a consciência do trabalhador brasileiro. E o outro ponto é a questão salarial. Aqui no Brasil, se você pegar as 8 horas diárias, que é o que prevalece no dia de hoje, muitos trabalhadores estão fazendo um outro trabalho para complementar a renda. Então, essa questão de que o trabalhador terá mais tempo com a família, poder ter menos desgaste, o fato de ter um tempo maior para se dedicar às suas próprias coisas pessoais, eu imagino que isso talvez não seja alcançado, porque talvez ele vai fazer um outro trabalho para complementar a renda e ele terá mais tempo para trabalhar 2 turnos. Então, é isso também que talvez o burnout que tem trazido essa nova discussão de redução de carga de trabalho, que eu compreendo que de fato é desgastante, até porque o número de acidentes de trabalho tem cada vez sido mais crescente
por conta desse desgaste do trabalhador, mas eu não sei se ainda nós estamos maduros para esse tipo de mudança. Se houver uma imposição do Estado, aí obrigatoriamente será necessária adaptação. Eu acho que o doutor bateu no ponto crucial. É o que vai realmente acontecer. De repente diminui-se a jornada de trabalho e o trabalhador, até pelo salário, por atingir algumas metas pessoais, ele vai acabar procurando um outro bico, né? Exatamente. E aí vai acontecer, vai cair na mesma coisa. Ele vai se estressar, ele vai trabalhar às vezes não 6x1, 7x0, né? Vai acabar acontecendo trabalha isso. De dia, trabalha de noite. E aí prejudica tanto o trabalho que ele está atual e aquele que ele pegou como complementação de renda, que prejudica no dia seguinte o outro, e aí a gente entra numa E ele pode adoecer. Exatamente. E ele Somado- não vai ter o Qualidade de vida lazer e a esperada. qualidade de vida esperada. Que coisa, né? Impressionante isso, né? Então, vai dar realmente grandes embates, e aí quando entrar a discussão política, né? Aí sim a gente vai se arrastar por muito tempo. É possível, inclusive, que mesmo atingindo o número mínimo de parlamentares que possam colocar para votação, para se começar a discutir, é possível um adiamento de tudo isso? Sim, essa discussão vai se prolongar por muito tempo, né? Porque vai, como a doutora Ana Carolina falou, é muita entidade de classe envolvida para participar dessa discussão, porque o impacto ele é enorme, tanto que se discute muito nas redes sociais a respeito disso, os jornais, né, como vocês estão trabalhando em cima dessa questão, porque envolve, não é um aspecto exclusivo da relação de emprego subordinada. O trabalhador reduz a carga horária, o empregador complementa isso com um novo trabalhador e não fica só nisso, porque tem esse impacto lá na saúde, porque a falta de geração de impostos impacta na saúde da população. O não recolhimento do INSS tem impacto na previdência dos aposentados. Então, é uma discussão que tem origem numa relação de emprego subordinada, mas que se amplia para um monte de aspectos aí da sociedade. Quer dizer, hoje em dia o que rege quase o país são as redes sociais, né? E as pessoas, né? Eu costumo falar, os ultracrepidários que dão palpite em tudo, mas não entendem nada e acabam fazendo a cabeça de muita gente, né? E isso é um temor, né? Porque elas crescem, se agigantam de uma forma e de repente não é a realidade dos fatos do que está acontecendo, né? Eu acredito que isso vai ser adiado, tenho quase certeza. É muito polêmico, é muito complexo, envolve muita gente, né? Não, e a gente sabe que as federações, os sindicatos, né, têm uma força tremenda no nosso país. E não raras vezes, projetos dessa magnitude, eles sofrem sim os pedidos de vista que a gente conhece, né, que a gente chama na tramitação de leis, a discussão, né, audiências públicas. Então, isso com certeza será objeto, ocorrerá na tramitação dessa alteração, dessa emenda, né? E de fato, como o doutor Fábio falou, é uma previsão, assim, eu acho que muito certa de que não vai ser resolvido rapidamente. Ainda teremos muita discussão e essa discussão ela é necessária, Claro. Até porque envolve, como, né, estamos dizendo aqui, todas as áreas, né? Não é um nicho, são todos os profissionais. Se a gente pensar nos serviços essenciais, por exemplo, hospitais, que a gente já tem uma jornada diferenciada, né? O 12x36, os plantões. E essa classe, como é que vai ser, né? Essa questão? Eles já têm uma jornada distinta da prevista, né? Na CLT das 44 horas semanais. E como é que vai ficar? É uma incógnita também. Porque eu acho que o que as redes sociais estão mostrando também, né? De repente a pessoa passeando de bicicleta no jardim, com o filho, belezinha, fazendo de roupa de ginástica, de roupa de academia. Isso não é uma realidade, isso é ficção, não vai acontecer. Porque o trabalhador mesmo que precisa, ele vai arrumar um bico. A ideia é, inclusive, o trabalhador se especializar, aproveitar esse tempo livre para estudar, para mudar de carreira e tudo mais. Talvez isso realmente não aconteça, até porque se ele adquirir um bico, uma terceira ocupação, ele não vai ter tempo para... E a necessidade financeira de poder ganhar mais, de poder realizar sonhos básicos, inclusive, que ele não consegue agora, 6x1,
Se for 5x2 ou 4x3, ele vai arrumar outro bico. Ele não vai arrumar o lazer. Ele não quer o lazer, ele quer ganhar mais. Infelizmente, essa é a realidade. Então, são muitos aspectos, né, envolvendo entidades de classe e tudo mais. Eu acredito que não passe. Não vai virar, porque a gente tem muita discussão em cima de tudo isso. E pode gerar, inclusive, depois de muito tempo, num consenso, depois de muito embate, num consenso que pode mudar, inclusive, algumas regras básicas trabalhistas que nós estamos vivendo hoje, né? Aí acho que a doutora Ana Carolina pode ser mais assertiva do que eu. A gente não pode menosprezar todo esse empenho da sociedade, esse clamor público, porque todos os direitos que foram alcançados pelo trabalhador partiu desse início. Verdade. Então, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, não se falava em 13º salário, alcançaram esse espaço, o direito à insalubridade, alcançaram esse espaço, a periculosidade, alcançaram esse espaço, e tudo isso foi baseado numa batalha muito grande. A discussão pelo espaço da mulher para ter o mesmo salário que o homem, isso tudo é um equilíbrio que a sociedade precisa ter essa consciência, e caso não seja aprovada a proposta emenda à Constituição da maneira que está prevista, né, nesse primeiro momento, é importante que o legislador observe algumas alterações, mas que alcance ainda um benefício para evitar acidente de trabalho, para evitar as consequências do burnout, que é uma realidade, está todo mundo desgastado, mas isso não é só por causa do trabalho, é a forma que as pessoas optaram por viver hoje, é essa loucura, é uma coisa que a busca incessante pelo dinheiro para alcançar os sonhos, que talvez seja aquele outro colega que tem e você também tem interesse, e aí você acaba se desgastando. Então, esse direito do trabalhador, seja ele pela redução da carga horária ou qualquer que seja o direito, a gente precisa ter consciência de que o princípio de tudo é dessa maneira. Então, não me assustará se isso for aprovado, e não me causará surpresa se não for. É um apelo muito social, e aí entra a questão da política também, que talvez não queiram se indispor com seus próprios eleitores. Mas há muito tempo não se era proposta uma mudança tão expressiva, né, na legislação trabalhista. Na verdade, a gente vem alcançado, acho que pequenas vitórias, né? Como o Dr. Fábio falou, a questão do 13º, depois insalubridade, periculosidade. Ao longo do tempo, as classes se mobilizam diante, óbvio, né, de uma situação que ela se apresenta como prejudicial ou ela poderia ser melhorada, né? Essa questão da jornada é uma nítida hipótese da melhoria das condições de trabalho, né? Olhando para o trabalhador. Mas como a gente vem falando, acho que desde o início, acaba se tornando até repetitivo. A gente não pode só olhar para um lado, a gente tem que analisar a questão sob outro prisma. O empregador, o Estado, vai sobreviver a uma mudança dessa magnitude? É isso que a gente precisa pensar. Porque não adianta nada eu beneficiar o trabalhador com uma jornada reduzida e mantendo o salário, se eu não vou conseguir manter, se as empresas não vão se manter ativas, se o Estado não vai conseguir remunerar os seus servidores, né? Se a Previdência não vai conseguir pagar o benefício previdenciário dos aposentados, dos beneficiados, né, por auxílios diversos do INSS. Então, a gente tem que ter uma análise criteriosa, ampliada, né, por todos os lados, para não incorrer numa injustiça ou numa situação generalizada de desemprego, ou mesmo essa questão do burnout, da exaustão, porque a gente sabe, a cultura e a nossa sociedade brasileira, ela não tem o mesmo olhar, o mesmo posicionamento dos países da Europa, dos Estados Unidos. É outra visão. O trabalhador brasileiro com tempo livre, ele vai procurar outro trabalho, ele vai gerar outra renda. Infelizmente, ele não vai. A última coisa que ele vai pensar é na qualidade de vida dele. Pensando no homem médio, né? Pensando de forma generalizada. Ele não vai, infelizmente. Quais tipos de empresas vocês acreditam que vão ser mais impactadas? Todas.
Todas. Mas Vai uma mexer. coisa que você falou que eu acho que tem que ser levada em consideração é esse paralelo com outros países e a visualização que o Brasil está tendo nesse momento a respeito desse assunto. É um caminho natural que o Brasil ele utilize destes novos direitos sempre baseado em algo comparado com países estrangeiros. Isso aconteceu com a Constituição Federal, isso aconteceu com a própria consolidação das leis do trabalho. Então, esses direitos que foram adquiridos durante essa jornada do trabalhador sempre veio com apoio ou com uma expectativa de melhora baseado em um país da Europa. E a gente não pode esquecer também que o Brasil é muito atrasado na questão do respeito ao direito dos trabalhadores. É muito atrasado. Se você pensar que em 1988 não é muito tempo, está muito próximo da gente alcançar direitos básicos do trabalhador, em que uma Constituição do México, por exemplo, tinha isso há muito tempo previsto, como, por exemplo, o 13º salário, nós estamos caminhando a passos muito lentos para alcançar o benefício do trabalhador. E, evidentemente, que a busca pelo trabalhador é esse distanciamento dessas questões entre patrão e empregado. Eu acho que isso já realmente não cabe mais. Há a necessidade de ter um respeito nesta relação de emprego subordinado. Então, eu acho que é um grito da classe trabalhadora para uma melhora, eu não tenho dúvida. Só que esse grito está ecoando em outros aspectos que precisam ser observados para que isso não aconteça um efeito negativo dessa busca pela melhor solução para essa situação. Quer dizer, vai ter muito embate mesmo, né, intermináveis inclusive, e que de repente, num embate desse que é necessário, pode surgir uma ideia, né, que seja uma ideia quase de consenso para todo mundo e que de repente a gente vai falar, olha, há 20 anos atrás aconteceu isso em 2024, né, que o povo se uniu, os trabalhadores, enfim, os políticos, a sociedade civil organizada, para que chegasse a um consenso, mudou as regras trabalhistas, né? Mas isso pode acontecer, já aconteceu, né? Eu acredito que o resultado será esse. Não vai ser tudo para um, nem tudo para outro, vai haver um equilíbrio para que haja essa evolução legislativa, mas muitas coisas mudarão nesse percurso. E que as pessoas também tenham consciência de se informarem em sites de notícias especializados, não se deixarem levar por rede social, por pressão de rede social. Procure saber o que de fato está acontecendo, para você ter a sua opinião também, né? Não se deixa levar por uma fofoca, por uma fake news que infelizmente tomou conta desse país e você ter uma opinião que não é a opinião correta. Procure saber o que está acontecendo, que é importante para você. Fontes confiáveis, né? Fontes confiáveis, que é fundamental no mundo de hoje, né? Doutor Fábio, doutora Ana, muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui, bastante esclarecedora. Com certeza vão ser convidados inúmeras vezes para falar também desse assunto, que vai ser um assunto polêmico para 2025. E obrigado pela colaboração aqui nesses 7 meses aqui de primeiro jornal, viu? Obrigada mais uma vez pela oportunidade e contem sempre com a gente. A gente está aqui para dividir informação, eu acho que é isso. Muito obrigado. Eu também agradeço mais uma vez o convite de vocês e sempre estou à disposição. Muito obrigado.